Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até eles, tentavam impedi-los que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa e doutor da igreja. São Gregório Magno, ele nasceu em Roma por volta aí do ano 540, tendo tomado a carreira política. Olha bem, primeiro ele foi político. Ele se tornou prefeito da cidade de Roma. Ele entendia muito bem dessas questões políticas. E depois ele abraçou a vida monárquica, foi ordenado diácono e desempenhou o cargo de legado pontifício, ou seja, depois ele se torna, ele recebe o cargo de legado pontifício em Constantinopla e no dia 3 de setembro do ano 590 foi elevado à cátedra de Pedro, se tornou Papa. E foi um Papa maravilhoso. Ele tinha um amor muito grande à igreja, porque todo Papa tem que ter amor à igreja. E amor à igreja, amando a igreja, amava muitas pessoas. Era um homem assim, de uma delicadeza, de uma bondade muito grande para com as pessoas. E além disso, muito inteligente. Ele escreveu e deixou muitas obras de teologia e de moral à igreja. Ele morreu no dia 12 de março do ano 604. Um perfeito que se torna sacerdote, bispo e papa. Como Deus é bom, como Deus pode fazer na vida de tantas pessoas. Aproveitemos hoje e rezemos pelos nossos governantes, para que as leis que os nossos governantes façam, realizem, estejam de acordo com a lei divina. Porque se não estiver de acordo com a lei divina, isso é um problema muito grande. E nós, católicos, não podemos obedecer às leis civis quando elas são contrárias à lei divina. As leis civis têm que estar submetidas à lei divina. Mas nós vimos aqui estamos no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, versículo 38 a 44. E aqui tem um detalhe. Ontem nós vimos Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Aí ele expulsa um demônio.
Ele sai da sinagoga e vai para onde? Ele entra na casa de Simão. Simão Pedro. A sogra de Pedro estava com febre. Jesus expulsa aquela febre. Aqui está dizendo, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, aquela mulher que estava ali muito doente começou a servir. E aí, meus irmãos, nesse evangelho, nós começamos a perceber uma coisa. A fama de Jesus começa a crescer. E a fama de Jesus começa a crescer onde? Como? Expulsa um demônio. Cura a sogra de Pedro. Aí as pessoas foram levando outras para que Jesus pudesse rezar. E elas eram curadas. E de muitas pessoas saíam também demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçava e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Como eu falei ontem, o demônio sabia quem era Jesus. Primeiro, ele sabia que Jesus é Deus. Segundo, ele sabia que Jesus era o Messias que os profetas haviam anunciado. É Deus que está conosco. É Deus que vem nos resgatar. É Deus que vem nos salvar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Ele foi para um lugar deserto para quê? Para rezar. Jesus, ele tinha, a vida dele era dessa forma. Ele pregava o evangelho, expulsava os demônios, curava as pessoas, depois ele ia rezar. Ele sempre procurava um lugar para se restabelecer, para se recompor, para encontrar as forças necessárias para continuar pregando o evangelho. E as multidões procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixassem. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades. Vocês estão vendo aqui no evangelho que as pessoas, as multidões, procuravam ele. E indo até ele diziam, não nos deixem. Mas olha só, mas por que eles estavam procurando Jesus? Eles estavam procurando Jesus porque Jesus estava expulsando os demônios, porque Jesus estava curando as pessoas, porque ele falava ali com autoridade. Mas havia um interesse por parte do povo. O interesse era que eles fossem curados de suas doenças. Aí eu faço uma pergunta. E se Jesus não estivesse curando as pessoas? E se Jesus não estivesse ali expulsando aqueles demônios? Se Jesus estivesse somente pregando a palavra, só anunciando a boa nova, será que as pessoas iriam atrás de Jesus? É um questionamento que eu faço. E ao mesmo tempo que eu faço esse questionamento, eu pergunto para você também. Você tem procurado Jesus por causa de quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, porque Ele veio nos dar redenção, Ele veio nos trazer a salvação, ou simplesmente porque você está com interesse, está com uma dívida e disseram que se você buscar Jesus, você vai sanar essa dívida, ou porque você está doente, aí vai que Jesus está te curando. Você tem procurado Jesus por causa de quê? E eu vou dizer uma coisa, as pessoas que procuram Jesus apenas para resolver seus problemas materiais, elas ainda não entenderam o sentido da busca, do porquê que se deve buscar o Senhor. Nós devemos buscar o Senhor porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele veio morrer por nós,
Porque ele veio nos dar vida eterna. Porque ele é o nosso Deus. Independe, né? Independe de cura. Mas é porque ele é Deus e nós precisamos de Deus. Não busque Jesus apenas para resolver os seus problemas, porque quando Jesus não resolve o problema, as pessoas se afastam. Eu pergunto mais uma vez, por que você busca Jesus? É porque ele é o Filho de Deus? Porque os demônios reconheceram ele como Filho de Deus. Você tem buscado porque Jesus é o Filho de Deus? Ou você tem buscado Jesus para resolver os seus problemas? E ainda tem aqueles, né, que depois que os problemas são resolvidos, eles dizem bem assim, agora que Jesus resolveu o meu problema, a pessoa se afasta, vai embora. Ainda tem aqueles que até brincam, eu não quero mais incomodar o Senhor, porque ele tem ainda que resolver muitos problemas de outras pessoas. Mas é preciso ficar bem claro, Jesus veio nos dar a vida eterna, ele veio nos redimir, ele veio nos salvar. As outras coisas, elas são dadas por acréscimo. Nós não podemos buscar Jesus somente por causa de cura. Nós não podemos buscar Jesus somente por causa de questões financeiras. Nós precisamos buscar Jesus porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus e sem ele nós não somos nada. Porque nós somos criados para amar, reverenciar, bendizer, adorar e glorificar a Deus. Independente do que ele pode nos dar de material, porque ele morreu na cruz e nos redimiu. Eu pergunto mais uma vez, você tem procurado Jesus por causa de quê? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.